Olá pessoal, hoje no Contando a História da Matemática eu quero falar sobre um episódio trágico da história da matemática, que foi a história de como os romanos conseguiram criar um lapso de 1000 anos no desenvolvimento matemático e como que a humanidade ficou mais de 1000 anos sem um teorema novo na matemática depois que os romanos incendiaram a Biblioteca de Alexandria. Pessoal, os romanos, eles foram os primeiros fascistas na definição de fascismo como um regime voltado para a guerra, voltado para a morte, para o assassinato. Eles dominaram o mundo na base de pilhagem e de saquear. E eu falo isso com toda a propriedade, porque não é mentira nenhuma. Isso é um fato histórico. Os romanos foram um império muito sangrento, de bandeira vermelha de sangue, que levou bastante desenvolvimento para o mundo, mas também levou bastante atraso para a ciência. Eles eram péssimos de matemática e eles desprezavam a ciência e a intelectualidade. Eles tacaram fogo na Biblioteca de Alexandria, dando fim a um conhecimento acumulado de milhares de anos que nunca pôde ser recuperado. Alguns livros, como a História Universal e outros manuscritos históricos, foram perdidos para sempre. Poucas coisas sobreviveram, e outras que tinham cópias em outros lugares do mundo, como por exemplo os elementos de Euclides. Esse tipo de geometria matemática os romanos não desprezavam. Eles diziam que a matemática tinha que ser usada apenas para coisas técnicas, para obra, para, sei lá, contar. Eles não entendiam a parte filosófica da matemática e a necessidade de desenvolver o pensamento matemático e de continuar levantando questões e sempre respondendo novas questões. A matemática é infinita. Bem, com a invasão, depois do Império de Alexandre e a formação de Alexandria, a sociedade helênica, que valorizava muito o conhecimento, Alexandre o Grande tinha sido um discípulo de Aristóteles, ele queria levar a ciência e o desenvolvimento científico para o mundo, e quando ele funda sua capital no Egito, a capital Alexandria, ele constrói essa biblioteca maravilhosa, que por muito tempo acumulou muito conhecimento, por séculos, até que pegou fogo. Depois de Arquimedes, Hipácia de Alexandria, que foi a única mulher sobrevivente, que conseguiu pegar alguns manuscritos, alguns pergaminhos, e ainda assim foi pega e foi assassinada e retalhada, cortada com cerâmica em pedaços, espalhada pela cidade, só porque tentou salvar alguns manuscritos da biblioteca que foi incendiada. Durante 1000 anos, nunca mais um teorema matemático. Até o Renascimento, na Europa. Depois do fim do Império Romano, a Europa entra na Idade das Trevas, e depois disso vem o Renascimento, quando os europeus conseguem puxar de volta essas ideias gregas que tinham sido queimadas pelos romanos, já que essas ideias tinham permanecido na sociedade árabe. Então, na França, com Carlos Magno e outros, depois com Newton na Inglaterra, eles conseguiram pegar os manuscritos árabes e continuar os estudos de Arquimedes, de Euclides e etc. Bem, pessoal, esse é um episódio triste da história da matemática. Talvez a humanidade tivesse chegado à Lua mais de 1000 anos antes. Isso é muito curioso. Por exemplo, o cálculo teve esse lapso de 1000 anos no desenvolvimento. As ideias de Arquimedes só foram ter continuidade com Newton, praticamente 1400 anos depois. E é bem provável que se os gregos tivessem continuado e a Biblioteca de Alexandria tivesse continuado com seus estudos, o ser humano seria capaz de viajar ao espaço, de fazer coisas provavelmente 1000 anos antes. E se você também gostaria de ver um foguete grego 1000 anos atrás indo para o espaço e fica bolado com os romanos por eles terem destruído tudo isso, dá um like, curte aqui, vem com a gente que tem mais vídeo de história da matemática para vir.